Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo da estrutura de repetição enquanto e vamos ver como utilizar o enquanto quando a gente não tem um limite pré-definido. Então, nas aulas anteriores a gente viu o enquanto, mas a gente caminhava, imprimia os números de 1 a um determinado valor, de 1 a 10, de 1 a 100, mas há determinados momentos, onde a gente não tem esse limite de onde inicia e de onde termina bem definido. Por exemplo, se você está tentando se logar no sistema e você está digitando a senha correta, enquanto você não digitar a senha correta, ele vai pedir para você digitar o login e a senha novamente. Então, esse número, de quantas vezes vai executar vai depender de quantas vezes você digita os seus dados incorretamente. Então, aí a gente não tem um limite pré-definido. Então, o enquanto também nos auxilia a escrever programas, que tenham aí essas características. Para exemplificar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que leia continuamente números do usuário até que ele informe que não deseja continuar o programa. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, o usuário foi pedido para ele informe o número. Ele informou o número 5. Então, foi impresso na tela. Você digitou o número 5. Deseja continuar? Sim ou não? Ele disse que sim, então foi pedido mais um número a ele. Informe o número. Ele digitou 6, foi impressa. Você digitou o número 6. Deseja continuar? Sim ou não? Ele digitou não e o programa foi finalizado. Então, vamos começar aqui o nosso programa com a palavra reservada algoritmo. Vamos colocar aqui enquanto sem limite como nome do algoritmo. Fim algoritmo, e aqui temos as nossas seções, var, início, e aqui como entrada do usuário, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um número n inteiro e a gente precisa também da opção dele, que vai ser sim ou não. Então a gente vai declarar aqui como caractere. Beleza. Então a gente vai começar essa opção aqui, com valor sim, porque inicialmente a gente quer que ele digite um número em particular e a gente vai fazer um enquanto aqui, enquanto essa opção for igual a sim. Então, enquanto essa opção for igual a sim, a gente vai fazer. Beleza. Aqui a gente vai colocar fim enquanto. E a gente vai fazer o que? A gente vai pedir para o usuário informar o número. Escreva informe um número. Vamos ler esse número em particular. Armazenar em N. Vamos escrever o texto. Você digitou o número N. O número, no caso, ao invés de N, a gente vai colocar o que está na variável N. Por exemplo, se ele digitar 5, então vai ser impresso. Você digitou o número 5. E aqui embaixo a gente vai perguntar se ele deseja continuar. Deseja continuar? Sim ou não? Beleza, e a gente vai ler essa opção do usuário. Então, leia a opção. Então, aqui a gente fez o que? Dividiu o nosso programa em entrada, processamento, saída. A entrada é o que? A gente vai receber o número N, o número que o usuário vai digitar em uma opção aqui no caso. Então, esse vai ser o que o usuário vai fornecer para a gente. O número N que a gente vai imprimir na tela e a opção para informar se ele deseja continuar a execução do programa ou não. Então, inicialmente, a gente vai começar com sim, porque a gente quer imprimir pelo menos um número em particular. Então, aqui a gente está se perguntando, a opção é igual a sim? Nesse caso é. Então, a gente vai pedir para o usuário informar um número particular, mostrar esse número e perguntar se ele deseja continuar. Então, vamos executar o nosso programa passo a passo. Então, aqui a gente criou
uma variável para armazenar o número do usuário e a opção dele. Diz que a opção é igual a sim. Então, enquanto essa opção aqui for igual a sim, então a opção no caso é sim. Então, sim é igual a sim, verdade. Então, a gente vai fazer o quê? Eu pedi um número ao usuário, digitar aqui 5. Então, vai ser impresso, ó, você digitou o número 5 e vai ser perguntado agora se ele deseja continuar ou não. Então, vou digitar aqui que sim. Beleza, aí vai ser perguntado, ó, sim é igual a sim, verdade. Então, vai ser pedido para informar o número, digitar o número 6. Beleza, vai ser impresso. Você digitou o número 6, vai perguntar se deseja continuar ou não. Dessa vez eu vou escrever o valor não. Beleza, aqui ó, não é igual a sim, falso. Então esse enquanto vai terminar e o nosso programa vai finalizar. Beleza, pessoal? Essa foi a estrutura de repetição enquanto utilizada sem um limite pré-definido. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.